Graça e paz, meus irmãos. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo da santidade. Nosso texto básico, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Acompanhem comigo. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ensine esta lição sobre santidade e te agradecemos pelo texto lido. Pedimos também que o teu Espírito nos ilumine para que entendamos o que o Senhor quer transmitir para nós esta noite. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Meus irmãos, nas primeiras convocações à santidade, quem recebeu foram Adão e Eva. Essa era a tarefa original da raça humana. Nós fomos criados à imagem de Deus, o que significa que fomos criados para refletir o caráter de Deus, para revelar ao mundo a sua santidade através das nossas vidas. A principal finalidade, portanto, da vida humana é a santidade. O pecado pode produzir um prazer momentâneo, mas o seu fim é dor, é tristeza, insatisfação, depressão. Pecado não produz felicidade. E o mistério do pecado não é somente que ele é perverso e destrutivo, mas é que ele é absolutamente insensato. Não tem sentido nenhum. A pessoa sabe que está errada, a pessoa sabe que não vai lhe trazer felicidade e mesmo assim peca. Esse é o mistério do pecado. Você, por exemplo, já fez alguma coisa que sabia que estava errada? Todos nós caímos nessa armadilha. Agimos de acordo com nossa vontade e não como deveríamos agir. Não é de admirar que Paulo clame: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nós fomos chamados para ser santos. Nós somos santos porque fomos consagrados a Deus, fomos separados por Deus, fomos chamados para viver de forma diferente. Estamos falando de não nos conformarmos. A vida cristã é caracterizada pela inconformidade. Essa é a ideia expressa no texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, onde ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que não experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No Antigo Testamento, a adoração estava centralizada no altar. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram símbolos que apontavam para o grande sacrifício que seria feito na cruz, para o sacrifício de Jesus. Depois que Jesus Cristo foi morto, cessaram os sacrifícios no altar. A igreja cristã não adota mais este procedimento porque não há mais necessidade desse procedimento. E muito mais do que isso, fazer agora é um insulto, seria um insulto à perfeição do sacrifício de Cristo. O apóstolo Paulo solicita agora o sacrifício vivo do nosso corpo. Devemos dar-nos a Deus. Isso não é um ato de expiação, mas sim uma oferta, e nem uma oferta pelo pecado, e sim uma atitude de ação de graças. O não conformismo à luz da graciosa justificação que Cristo alcançou para nós na cruz, nós só podemos concluir que devemos entregar-nos totalmente a Deus,
como sacrifícios vivos. A primeira característica do sacrifício vivo no discurso de Paulo é o não conformismo. Ele diz: não vos conformeis com este século. Mas cuidado com o não conformismo apenas superficial, aquele dos fariseus. Eles viviam assim e foram repreendidos por Jesus. O convite ao não conformismo é um chamado a um nível mais profundo de justiça, que vai além das aparências anteriores. As questões periféricas prejudicam, pois nos iludem, desviam o foco e não alcançamos o objetivo do ensinamento do apóstolo Paulo, que são as questões mais profundas da justiça. Como, por exemplo, a questão da língua, o pecado de falar demais. Jesus repreende os escribas e os fariseus, e ele diz o seguinte, lá em Mateus 23, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias de cegos, coais o mosquito e engolis o camelo. Queridos irmãos, vamos nos empenhar nessa luta, que é a busca pela santidade, porque essa é a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe.